paz do Senhor, amém, queridos? É importante você treinar na sua vida. Antes de você ouvir a palavra do Senhor, e antes de você orar, você ler a palavra, você precisa de entrar na presença de Deus. Eu treinei isso desde minha infância, juventude, porque muitas vezes você está tão envolvido em tantas outras coisas, que quando você chega diante da presença de Deus e vai ler, eu quero ouvir uma palavra, que você nem sabe o que está escrito ali. Você pode ler, repetir, e aquilo não fala com você, porque você está ligado em outras coisas. Então, é necessário você começar a orar, a repreender, porque tem bloqueios. Se desligar das coisas que estão por perto, até haver um rompimento. E uma das formas de haver um rompimento para que você possa receber a palavra, porque cada um tem que ter tempo a sós com Deus diariamente. Sim. Todos nós precisamos de nos separar, ir em um lugar, ler a palavra, falar com Deus e pedir: Deus, eu preciso de Ti. Eu sei de gente que vai pro banheiro, porque tem uma casa tão cheia de gente que não consegue. Não importa onde que for. Não é o lugar físico, mas é um lugar que é o lugar, é o teu lugar secreto. Você cria isso. E nesse lugar você precisa de ser verdadeiro e sincero. Se você está tão cheio de confusão, você tem que começar a orar e, se precisar, chora. Tem que rasgar o coração. Se tu não rasgar o coração e não falar o que está realmente dentro de você, você não vai conseguir romper. Então nós fizemos esse período aqui de oração, de cântico, para treinar a gente. Amém? Você precisa de aprender a entrar no Santo dos Santos. E entrar no Santo dos Santos não é assim um clique. Apertei num botão, puff, já entrei. Tem muitas coisas que interferem. Amém? Mas, quando rompe, gente, isso tem momentos específicos. Eu, na minha vida, eu tive alguns dias específicos que o mover foi maior do que outros. A gente quer que seja sempre, mas se não houve, nós temos que começar a jejuar se for necessário, a separar o nosso tempo, a orar nas madrugadas. Às vezes você não está conseguindo orar de manhã cedo, então acorda às 3 da madrugada, ora na madrugada, ora às 5 da manhã, tira o teu tempo. Você tem que criar dentro da tua vida, dentro da tua história, você tem que criar um horário aonde você vai poder se concentrar. Quando você consegue entrar na presença do Espírito Santo, o teu dia modifica totalmente. Sabe? Porque assim, nós somos bombardeados diariamente, todo o tempo, por muitas e muitas coisas. Existem ataques aqui, ó. O diabo joga e faz historinhas e conta historinhas de tudo que está acontecendo, das pessoas que nós amamos, das pessoas que a gente conhece, de tudo, para que você se desligue de Deus. Ele também tem vícios, tem ataques de culpa. Quando a gente cometeu o pecado e não se arrependeu, o problema é a gente cometer o pecado, se arrepender, e aí, eu não estou sentindo ainda. Então você tem que pensar que às vezes, quando a gente não se arrepende e pedir perdão, é muito importante isso. E não mudou, é porque eu não perdoei a mim mesmo, porque eu tenho que me perdoar, porque eu tive coragem de fazer a porcaria que eu fiz. Enfrentar, seguir em frente e começar de novo. É um novo tempo. Em nome de Jesus. Aqui nós estamos, eu estou diante de Deus de boca aberta. E é impressionante, porque cada vez que a gente começa a conhecer, a orar,
Quantas vezes que a gente já leu a palavra, quantas vezes que a gente já estudou a palavra, e às vezes você já sabe de cor a Bíblia. E aí você fala, Senhor, quanta coisa nova. Cada dia que você abre a palavra, coisas novas, elas vêm se eu tiver com o coração aberto. Se eu não tiver com o coração aberto, eu entro de um jeito na igreja e saio igual, às vezes até pior. Sabe? Mas eu preciso de deixar Deus falar comigo. Por isso que a gente fala, Senhor, fala comigo. Eu estou pronto para te ouvir. Nós estamos caminhando na vida de Moisés, mover sobrenatural de Deus. Um homem que foi gerado com um propósito. Um homem que desde que ele nasceu, Deus tinha um plano específico para a sua vida. E às vezes nós pensamos, isso é Moisés. Eu não. Mentira. Não tem uma pessoa que foi gerada na terra que não tem um plano e um propósito específico e maravilhoso para ela. Só que muitas vezes nós vivemos aqui na terra, andamos, criança, jovem, adolescente, né? Adolescente, jovem, adulto, velhos, morremos e pensamos de que a minha vida não valia nada. E a gente então, Deus nem está ligando para nós. Um dia nós vamos chegar diante de Deus. E Deus vai perguntar assim, o que tu fizeste da tua vida? Eu nada. Mas o Senhor não tinha nada para mim? Já pensou isso? Não, eu quero te dizer uma coisa. Muitos nunca pararam para ouvir o que Deus tinha para a sua vida. Porque todos nós, se nós fomos gerados, nós somos um milagre. E nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós somos um ser perfeito e único, tá? Perfeito, que foi o propósito de Deus. Hoje nós somos deformadinhos. Né? Por enquanto a gente é deformadinho. Mas muitas das coisas que Deus colocou em nós não foi tirado. Não foi tirado. Sabe? Então, a gente tem que saber, Senhor, para mim, qual é o meu propósito? Qual é o plano que o Senhor tem para minha vida? Não é nada. Mentira. Isso é Satanás que diz. Se você pensa no teu próprio corpo e você olha para o seu pé, se você olhar para o seu pé, tá? E você olhar para o seu dedo mindinho, você pode pensar, meu dedo pequenininho do meu pé não tem sentido nem valor nenhum, mas tenta tirar esse dedo para ver o que vai acontecer no seu corpo. E outra coisa, você já esteve andando num lugar e assim, bateu o dedinho num canto? Já fez isso? Acho que todo mundo já passou por uma experiência como essa, né? Gente, a dor do dedinho mindinho, quase que a gente morre de tanta dor. E não aguenta nem se mover de tanta dor quando tu bate o dedinho mindinho na parede, num canto. Por isso eu quero dizer, mesmo que eu seja o dedinho mindinho, eu tenho minha função, eu tenho meu propósito. E se eu não cumprir com esse propósito, o meu corpo está incompleto. E vai doer. E o corpo vai estar com problema. Então, em primeiro lugar, você tem que primeiro agradecer. Quem é você? Eu tenho ficado muito impressionada porque eu estou escrevendo, reescrevendo, né, sobre a soberania de Deus e algumas outras coisas mais, sobre o início de tudo, do seminário que nós tivemos. Eu estou tentando trazer para um próximo livro. E aí eu falei, Senhor,
eu fico impactada e tem horas que eu paro e não consigo nem continuar a escrever. Quando a gente começa a ver a grandeza de Deus, a gente nem um ponto não é. Nada. E ainda o homem tem coragem de se sentir orgulhoso. Tem coragem de quê? Né? A gente é tão frágil que se acontecer qualquer coisa, a gente morre agora. Muito frágil, né? Então, vamos entender. Eu quero dizer que nós estamos falando sobre Moisés. A história de Moisés é uma história que tem tudo a ver conosco. Amém? E eu gostaria de falar um pouquinho sobre a vida de Moisés e eu fico pensando qual foi a característica do povo que estava lá. O povo que estava no Egito aprisionado. Que tipo de povo era aquele? Porque logo no início, quando Deus separou Abraão, ele disse, Abraão, sai da terra e da tua terra e da tua parentela. E na verdade, nós temos que entender que o propósito que Deus queria tirar Abraão de Ur dos Caldeus era para trabalhar na cultura dele, nos conceitos, nos valores, porque dentro da terra era impossível ele aprender o que Deus tinha. Era uma cultura muito forte, na verdade é como se fosse uma grande São Paulo, né? Naquele tempo, uma cidade, Ur dos Caldeus, era uma cidade muito forte, muito poderosa. As pessoas eram ricas, as casas eram gigantescas, eles trabalhavam com muitas coisas, né? De trabalhos, artes e etc. E tinha uma cultura de sacrifício de crianças. Eles sacrificavam crianças, um templo de 7 andares, eles sacrificavam crianças em Ur dos Caldeus, ofereciam muitas coisas para as entidades malignas. Ele foi criado nesse ambiente. E ele não podia ficar ali. Então Deus mandou ele sair. E agora eles precisaram de ir para o Egito. E no Egito eles se tornaram escravos. Eu já trouxe para a igreja nessa sequência. Se você desejar conhecer, você pode conhecer e estar estudando os cultos que nós estamos trazendo, porque a gente está trazendo bastante coisa, tudo está na internet, e você pode ver a sequência. Por quê? Por que o povo de Israel foi para o Egito? Né? Por que eles se tornaram escravos? A palavra de Deus revela. Né? Na verdade, foi por causa dos pecados de Abraão. Abraão pecou. Abraão desobedeceu a Deus. E ele foi para o Egito. Então tem toda uma... E aí ele foi punido também no Egito. E toda a geração recebeu as consequências. Naquele lugar, eles assumiram. Deus queria tirar Abraão para quê? Para mudar sua cultura. E na hora que eles passaram por todas o tempo que eles ficaram no Egito, eles absorveram novamente a cultura do Egito. Agora eles estavam tomados com outros conceitos e valores. Novamente. Haja trabalho de Deus. Misericórdia. Haja trabalho de Deus para trabalhar com o povo que ele tinha separado. E eles tiveram muitos momentos, onde eles criticaram, reclamaram, começaram a falar contra, eles ficaram contra Moisés. Meu Deus, Moisés deu toda a vida para ele, conseguiu tirar eles de lá, e eles ainda tiveram a coragem de reclamar de Moisés. Em Êxodo 5, 21, diz assim, disseram-lhe, olhe o Senhor para vós, e julgue isso,
porquanto fizeste o nosso caso repelente diante de Faraó e diante de seus servos, metendo-lhes nas mãos uma espada para nos matar. Então, tornando-se Moisés ao Senhor, disse: Senhor, por que tratastes mal a este povo? Por que tu me enviastes? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado a este povo e de nenhum modo tens livrado o teu povo. Gente, todos os milagres que aconteceram, todas as 10 pragas do Egito não foram nada. Eles esqueceram de tudo. Coisas totalmente sobrenaturais. Por isso que eu sempre digo, uma pessoa não se converte porque acontece milagre na sua vida. Quantas pessoas que eu orei para um rapaz, fui para o hospital e orei para um rapaz que tinha leucemia. Tinha leucemia, ele ia morrer. No dia seguinte, eles foram fazer os testes, o cara estava curado. Aí quando o cara ficou curado, agora eu vou curtir o mundo. E outra coisa, eu fui má. Ele se voltou. Voltou pro mundão. Teve uma pessoa que estava vivendo uma crise muito terrível, de doença, e o seu corpo estava todo atrofiando, e essa pessoa é uma jovem, e ela estava muito mal. Aí, por favor, vai lá. E eu fui lá para orar por ela. Aí ela, por favor, tu tem que dormir comigo. Queria que eu dormisse na cama dela, ficasse do lado dela, tinha que segurar a mão dela a noite inteira, tinha que ficar com ela direto e tal, e horrível. Aí eu disse, tá, me perdoa, eu fiquei um tempo que eu podia, fui pra minha casa, eu tenho que vir aqui, eu quero, chegou aí na igreja. Eu quero. Ficou curada. Aí ela disse assim, sabe o que eu vou fazer agora? Tudo aquilo que eu nunca fiz na minha vida. Agora eu vou para as bailes, para as festas, vou aprontar bastante, porque antes eu não fazia, então agora eu vou aproveitar a minha vida. Gente, não é quando uma pessoa não é transformada quando ela recebe cura. O que uma pessoa precisa de saber é que ela é pecadora. Quando uma pessoa é transformada, porque milagres acontecem, até sabia que Satanás também faz milagres, né? Faz. Tá cheio de profetas falsos e Satanás faz milagres e faz mesmo. Só que ele faz assim, eu tô com um problema na minha cabeça, ele tira o problema da minha cabeça e logo depois aparece no meu útero. Só que ninguém sabe que ele só transferiu, porque o diabo não tem poder de cura. Ele transfere. Ele tira de mim o problema do meu útero e põe no meu filho morre. Outra doença. Ele só transfere. Mas Jesus cura. Jesus cura, Jesus quer curar. Amém? Mas eu preciso de saber, Ele é poderoso, mas acima disso eu preciso saber, eu sou pecador. Se eu não entender que eu sou pecador, o evangelho não chegou até mim. Amém? E o povo de Israel não tinha compreendido o básico. A saída do Egito é símbolo da nossa saída para a situação que Deus tem preparado e escolhido para as nossas vidas. O que é sair do Egito? Egito, na Bíblia, significa o mundo, o pecado, a vida fora de Deus. Amém? A saída do povo do Egito é simbologia
de situações as quais Deus nos liberta, nos arranca dos aprisionamentos. Então, como que será que se dá o processo de libertação? Eu preciso de entender. O primeiro passo para uma pessoa ser liberta é reconhecer o seu pecado e a sua vida, quem eu sou. Muitos de nós já nascemos no cativeiro da história do pai, da mãe, da família. O cativeiro inicia e se desenvolve em um processo. Gente, é seríssimo. Isso vai piorando até que a família inteira ou aquela pessoa pode viver uma grande prisão. Existem impedimentos que deixam nós chegarmos onde Deus preparou para nós alcançarmos o maior propósito de Deus para a nossa vida. Agora, qual é o maior impedimento? A falta de arrependimento. Quando eu acho que eu sou certo, quando eu acho que tudo que eu faço está certo, quando eu acho que a minha decisão foi certa, quando eu não coloco a minha vida no altar e não estou disposto a reconhecer os meus pecados e as minhas falhas. Não existe. Mas o problema, uma das coisas graves, é quando nós começamos a nos defender e justificar as atitudes que eu tomei. Sabe o quê? Às vezes por uma carência, por uma necessidade, por um trauma, por uma ferida, por um sonho, por um ídolo. E às vezes eu chego a ficar tão solitário. Já sentiu solitário? Às vezes eu estou tão solitário que o diabo planta um presente. E eu não estou mais com o coração aberto para ouvir o propósito de Deus. E o que eu faço? Me jogo inteiramente. Eu estou ferido, estou triste, caio numa armadilha. Ô, gente, todo mundo pode acontecer isso, viu? O povo de Israel aconteceu isso. Eles eram o povo de Israel. Agora, se eu posso cair numa armadilha, eu preciso de estar constantemente diante de Deus, vigiando a minha história, a minha vida. E se eu já caí numa armadilha, eu preciso de ir diante de Deus e clamar misericórdia e pedir perdão. Senhor, me dá uma estratégia. Por favor, Deus, eu errei. Eu estou vivendo uma vida que não era o teu propósito. O que vai determinar a nossa vida não é por causa do propósito de Deus, quando eu estou aprisionado, mas eu vou viver por causa da minha necessidade. Eu vou tomar a decisão por causa da minha necessidade. Mas eu sonho com isso. Mas o propósito mas isso era tudo para mim. Esse é o meu sonho, esse é o que eu mais queria na vida. Tudo bem, você podia queria, mas só um pouquinho. Antes de você suprir a tua maior necessidade, você precisa de chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu coloco a minha vida. Se eu estou errado, me fala. E se Deus falar, tem que tomar decisão. Tem que voltar.
Porque pode ser que Deus possa te dar uma nova esperança, um novo tempo, e pode ser que não, pode ser que você vai ter que apanhar mesmo. Mas mesmo que eu tenha que sofrer, queridos, mesmo que eu tenha que sofrer, eu preciso de saber que Deus vai estar comigo. Mesmo na dor. Sabe por quê? O amor dele é algo que não existe. Sabe que a pessoa, por causa das decisões erradas e dos pecados, ela pode ficar dependente. Porque ela passou a agir através de uma ferida, de uma necessidade, de um trauma, sonhando com a sua felicidade, mas não estava baseada nos fundamentos mais importantes da palavra de Deus. Se eu não tiver fundamentado nos fundamentos e eu agir impulsivamente pelo meu coração, eu vou cair. Então, vamos entender. Sabe, às vezes eu tenho fome. Jesus teve fome. Jesus andou no deserto e teve fome. E quando Jesus teve fome, foi ali que Satanás veio. E a minha fome pode não ser, sabe? A minha fome pode não ser, por favor, vamos entender, comida. A minha fome pode ser carinho, amor, dinheiro, glória, poder. Eu tenho fome. E na hora que eu tenho fome, Satanás sabe que eu estou com fome. Ele vai trazer o maior príncipe encantado para você, perfeito e maravilhoso. E você vai ficar... você não estava baseado nos fundamentos. Você não vai saber discernir. E quando você não está baseado nos fundamentos, você vai cair. Isso é em todas as áreas da nossa vida. Eu preciso de saber. Eu sempre ensinei para a igreja. Você precisa estar fundamentado, solidificado nos propósitos e na vontade de Deus, acima de qualquer coisa. O problema é quando a gente cai, está enlaçado e não tem mais força e se acomoda diante das situações e deixa a bomba vir. Não importa quando seja, você tem que reagir. Quanto mais cedo você reagir, melhor. Por quê? Quanto mais cedo você reagir, menos consequências terá na sua vida. Então vai para diante de Deus e começa a clamar. Deus mandou que o povo de Israel ficasse em Canaã. Por causa de uma facilidade, eles saíram da vontade de Deus e foram para o Egito. E as consequências foram 400 anos de escravidão. O mais importante que eu preciso ter na minha vida, a aliança que eu fiz com Deus. Vamos ter entendimento. Quando eu vejo a história de Moisés, gente, Moisés não foi fácil a vida dele. Ele primeiro foi preparado por Deus, todas as crianças da sua faixa etária foram mortas. Vocês já imaginaram que José cresceu sem amigos? Desculpa, Moisés.
Você já imaginou que Moisés cresceu sem amigos? Como assim? Sim, todas as crianças foram mortas na época que Moisés deveria ter morrido. E ele foi para o palácio. Mas cadê as outras crianças todas da faixa? Toda criança gosta de ter amigos. Mas as crianças todas tinham morrido. Ele teve falta de muitas coisas por causa disso. Sabe? Mas não é por causa disso que eu tive faltas na minha vida, porque você pode ter faltas, você pode não ter um amigo quando criança, você pode não ter tido tua mãe quando criança, você pode não ter tido o teu pai, você pode não ter tido os teus primos, pessoas importantes, ou oportunidades, tantas coisas que quando nós temos pais malvados, que nos desprezam, que lançam palavras de juízo contra nós, que nos tratam com ódio, com raiva e com violência. Porque, gente, não tem nenhum ser humano na terra, em nome de Jesus, que não passou por alguma ferida, algum trauma na sua infância. É impossível, porque Satanás, quando você nasceu, já criou uma situação, já armou algo dentro da tua herança, dos espíritos familiares que vieram de geração em geração. Ele já criou uma armadilha para aprisionar a sua vida e o futuro. Então a gente já cresce e tem barreiras e traumas. Por isso que quando Jesus te resgatou e você se converteu, você não pode te justificar em nenhum momento. Isso! Deus, eu fiz isso de errado por causa daquilo. Porque eu fui ferida disso. Porque minha mãe fez isso. Porque meu pai aconteceu isso. Porque isso... Eu quero te dizer, todos nós viemos de uma situação difícil, sabe? E o que nós precisamos de receber é o amor de Jesus. E pedir, Pai, sou pecador. Eu não vou ter que me fazer de coitadinho, autocomiseração. Coitadinho de mim, eu precisava disso, eu precisava de ter tomado essa decisão. Fez tudo errado. Caiu nas armadilhas. Agora, amados. Amém. Caiu. Agora Jesus está falando assim, volte-se para mim. Venha até mim. E eu vou te ajudar. Mas se foi difícil, se foi dolorido, se foi um monte de coisa, Ele sabe. E Ele quer te curar. Agora, o que eu não posso fazer? Porque meu marido foi violento, me bateu, me traiu, Gente, eu já vi tantas histórias. Eu vou dizer, tem pessoas que vivem numa vida tão horrível dentro de um lar, tão torturados, que eu aconselho, separa. Desculpa, eu tenho que aconselhar. Sabe por quê? É impossível. Uma pessoa não tem que viver debaixo de uma vida de tortura. A pessoa nem reage de tão torturada e maltratada. Eu não gostaria disso. Isso não é o plano de Deus. Isso não é o plano de Deus. O plano de Deus é que a gente vive uma vida feliz. Mas uma pessoa não pode viver uma vida feliz se o outro não quer. O outro não quer. O outro não quer. Ora, faz tudo que tu puder. Mas, quando não tem jeito... Gente, eu tô vendo tantos casos. Eu tô aconselhando tanta gente que a coisa
O homem é amante de si mesmo, egoísta, maldoso, ruim. Mas eu não tenho que permitir que eu viva uma vida, sabe, de opressão e de morte por causa de uma pessoa maldosa que está do meu lado. A gente faz tudo que a gente pode, até onde pode. Chega num ponto, basta. Senhor, se tu quiseres que ele se converta. E se ele vier, ele vem arrependido e tem que provar que mudou. Só que a nossa sociedade tem que ficar junto para sempre. Não está escrito isso na Bíblia. Agora eu não vou falar sobre esse assunto. Mas isso não está escrito na Bíblia, não. E quando a gente começa a olhar histórias dos profetas, a gente vê pouquíssimas pessoas. Olha só, o que aconteceu com todos os profetas. Quais que têm uma família normal? Papai, mamãe, filhinhos e coisas. Se a gente caminha na história, a gente fica assim, todos eles passaram por lutas horríveis. Sabe? Mas o que nós queremos é que Deus possa fazer o seu propósito na minha vida. Eu sei de uma senhora, uma mulher, nos Estados Unidos, que era casada com um homem, e ela tinha um ministério mundial. Mas até então ela trabalhava na igreja dela. Ela era uma pessoa que tinha muitos talentos e ela se movia nos ministérios de dentro da igreja dela. E ela tinha um problema gravíssimo que era o marido dela. Porque ele nunca nunca assumiu o ministério dela. E ele era muito duro, etc, etc. E aí chegou num ponto em que ele estava proibindo até que ela fosse na igreja, que ela buscasse a Deus, etc, etc. Tá? E ela, então, tomou uma decisão diante de Deus que ela ia se separar dessa pessoa. Separou. Montou a vida dela. E depois que ela se separou, o ministério dela prosperou. Ela começou a desenvolver, ela escreveu um monte de livros que nós conhecemos, tá? E que são extraordinários hoje. E os anos passaram e um dia uma pessoa bateu na porta da casa dela e era o marido. E ele chegou e disse assim, eu fumar contigo, eu fiz isso, e eu estou aqui para te pedir perdão, você me perdoa? Ela disse, claro que eu vou te perdoar. Eu te perdoo em nome de Jesus. E ela declarou perdão, ele recebeu o perdão, mas ele saiu de casa, entrou no carro, bateu o carro e morreu. Podia ter sido tudo diferente. Porque, gente, a gente tem que se arrepender. A gente tem que se arrepender. E a gente tem que pensar, eu preciso de fazer o bem. E fazer a vontade do Pai. E ela se tornou uma pessoa internacional, mundial. Ela andava na Donep, ela tem livros escritos, mas ela precisou de tomar essa decisão para cumprir com o propósito de Deus. Sabe, gente, cada caso é um caso. Tem pessoas que têm que se sacrificar, porque a outra pessoa não consegue mudar por causa de alguns traumas e de feridas. Então ajuda ela a ficar curada. Aí você tem que lutar por ela com todas as... Mas ela quer. Aí você vai lutar. Então cada caso é um caso. Mas não existe aquela coisa rígida. Sabe? Tem que apanhar. Eu tô apanhando, tá me batendo, tá... Não. Vamos então pedir ao Espírito Santo. O mais importante que eu preciso na minha vida é ter uma aliança com Deus. Amém? E o povo, ele se revoltou contra Moisés.
Eu fiquei chocada. Como que o povo teve coragem de abrir a boca e em concordância todos do cara que tirou eles da escravidão. Não. Dá para acreditar numa coisa dessas? Eles ficaram revoltados. Não tem o que dizer. Sabe? O cara que fez o bem, né? Amém? Então, nós vamos ver o que também aconteceu. Eles foram para o deserto e no deserto eles ficaram quanto tempo? Quanto? 40 anos. Gente, 40 anos. Se em 6 meses eles podiam ter chegado em Canaã. Tem gente que se converte e por causa das decisões erradas fica rodando em círculo na sua vida e pode morrer e nunca vai chegar na cidade celestial. Porque pecou e desobedeceu o propósito e a vontade de Deus. O povo de Israel, quase todos eles, a não ser 2 pessoas, entraram em Canaã. Todo aquele povo que foi tirado da escravidão, receberam a promessa para ir para a terra que mana leite e mel. Todos eles, Deus fez com que eles morressem no deserto. E sabe por quê? Desobediência. E porque reclamaram. Murmuração. Não abra a boca para murmurar. Porque existe maldição sobre isso, sobre a vida de cada pessoa. Em Números 13, nós vamos ler um pouco o que aconteceu para a gente compreender. O Números 13, eu vou ler alguns versículos. Diz, começa no versículo 1. Disse o Senhor a Moisés, envia homens que espiem a terra de Canaã, que hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais envia um homem, que seja um dos seus príncipes, não qualquer pessoa, uma pessoa que seja um príncipe. Enviou Moisés do deserto de Parã, segundo o mandato do Senhor. Todos aqueles homens eram príncipes dos filhos de Israel. E aqui fala os nomes deles, Rúben, da tribo disso, Versículo 16. São estes os nomes dos homens de que Moisés enviou para espiar a terra. Moisés deu a Oséias, filho de Num, o nome de Josué. Tá, vamos lá. Agora, depois que eles foram, versículo 18, diz assim, vede como é a terra, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Como é a terra em que habitas? É boa ou má? Como são as cidades em que vivem? São abertas ou fortificadas? Como é o solo? É fértil ou estéril? Tem matas ou não? Esforçai-vos e trazei do fruto da terra. Era tempo da primícia das uvas, tá bom? Época que estava florescendo as uvas. Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zin até Reob, a entrada de Amate. Subiram através do Negueb e vieram até Hebron, onde viviam, aí fala as pessoas, Hebron tinha sido fundada 7 anos antes de Zoan no Egito. Depois vieram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas
o qual 2 homens trouxeram uma vara, bem como romã e figos. Chamou aquele lugar o Vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Deus disse, eu os enviarei para a terra de Canaã, amém? Terra que mana leite e mel. Agora eles chegaram perto da terra. Eles chegaram perto da terra e eles poderiam entrar na terra de Canaã. Antes deles entrarem na terra de Canaã, eles precisavam ir e espiar a terra. E o que tinha naquela terra? Eu quero dizer, vamos trazer então, sempre eu gosto de trazer para o mundo espiritual. Deus tem um propósito específico para a sua vida, para a minha vida, para todos nós. Quando nós chegamos diante do propósito que Deus tem para nós, Deus manda e traz uma palavra profética do propósito que Deus tem para a sua vida. Quando as coisas vêm, nós vamos saber o propósito que Deus tem. Mas, na terra, aonde Deus está te enviando, já está dominada. E já tem para o povo. Significa, quando eu sou enviado para ser missionário numa terra, numa cidade. E quando eu sou enviado para ser missionário naquela cidade, Deus disse, eu vou te abençoar, você vai ser uma bênção, isso e isso. Mas lá tem um tipo de fortaleza espiritual. O povo daquela cidade é depressiva. O povo daquela cidade é nervoso. O povo daquela cidade é revoltado. O povo daquela cidade é crítico. O povo daquela cidade é problemático. O povo daquela cidade é assim. Aí você pensa, será que eu vou para essa terra para poder fazer esse chamado? Se Deus está me dizendo que tem tantos problemas nessa terra. Aqui nós vemos, o povo de Israel precisou de ir à terra, espiar a terra. Mas por que aquela terra estava dominada por outros povos? Aquela terra era a terra que Deus tinha dado para o povo de Israel habitar. Aquela terra, Deus disse, é sua. Mas como o povo de Israel desobedeceu e foi para o Egito, e se tornou escravo por 400 anos, 400 anos foi o suficiente para outros povos, outras nações, irem a Canaã, conquistar aqui, conquistar ali, conquistar aqui, tomaram posse da terra que era do povo de Israel. Agora o povo vai voltar. E para o povo voltar, eles vão ter que conquistar, retirar os poceiros que tomaram posse da terra que era deles. Quando eu sou missionário do Senhor e Deus me manda para uma terra e eu vou lá para purificar aquela terra, eu preciso de saber que lá tem poceiros, que lá tem... Agora eu vou trazer para o mundo espiritual. Tem fortalezas demoníacas que já dominaram aquele povo e nós queremos que aquele povo seja liberto. E para que aquele povo seja liberto, eu vou precisar de enfrentar cada uma daquelas fortalezas e derrotar passo a passo todas as fortalezas para o quê? Tomar posse das vidas e libertar, curar e levar as vidas a uma vida abundante, conforme o Senhor profetizou. Então eu estou trazendo o seguinte, é uma situação física. Mas, quantos de nós temos coragem de seguir e cumprir
com o chamado que Deus tem para a nossa vida. Por quê? Porque eles foram, e depois que eles foram, eles trouxeram uma resposta. E nós vamos andar na resposta agora em Números 13, e nós vamos ver 25 em diante, viu? Diz, ao fim de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Então significa que 40 dias foi o tempo suficiente para eles andarem em todo o território da terra prometida. Uau! Só isso! Que incrível! Só 40 dias. Bem, vieram a Moisés, Araão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã a Cádiz, deram-lhes conta a eles, bem como a toda a congregação, e mostraram o fruto da terra. A primeira coisa que eles fizeram, eles chegaram e apresentaram para eles, gente, olha só o que tem naquela terra. Como que vocês já imaginaram um cacho de uva gigantesco que 2 homens têm que carregar? Que terra fértil. Isso aqui, eu não conheço isso aqui em Caxias do Sul, que é uma região aqui onde que tem uva. Na nossa região, tem muita gente que planta. Mas que tipo de terra era essa? Que tipo de uva era essa que era um cacho só, tão grande que 2 homens tinham que carregar? Então, a promessa que Deus tem para nós é gigante. A primeira coisa que eles mostraram foram as coisas boas. E mostraram. E disse, mas o povo... Não, aí é o fruto da terra. Relataram a Moisés o seguinte, fomos à terra que nos enviastes. Ela verdadeiramente mana leite e mel. Este é o seu fruto. Ponto final. Ela é maravilhosa. É tudo aquilo que foi falado. Mas o povo que habita nesta terra é poderoso. E as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos ali os filhos de Enaque. Filhos de Enaque são gigantes, tá? Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na parte montanhosa. Os cananeus habitam junto ao mar e ao longo do Jordão. Eu acho que isso aqui é muito impressionante. Eles começaram a trazer o relatório. E eles falaram que a terra era tudo aquilo que Deus tinha falado. Mas aqui está dizendo que existiam povos que moravam naquela terra. Só que eles disseram que os povos eram fortes e as cidades fortificadas. Por que as cidades eram fortificadas? O que significa cidades fortificadas? É que tem uma coisa que a gente tem que conhecer sobre a cultura daquela época. Naquela época não tinha leis e policiais, nem exército. Então, existiam muitos grupos de bandidos, caravanas de bandidos que entravam e andavam por tudo quanto é lugar, e quando chegavam numa região, eles invadiam e roubavam tudo, matavam as pessoas, e etc. Então, para que houvesse proteção, muitas das cidades faziam uma construção de um muro ao redor de toda a cidade e punham em cima da cidade, em cima dos muros, espias, porque se viessem esses tipos de bandidos que existiam naquela época, eles tinham como se defender, porque era uma coisa que era muito comum. Então, as cidades, muitas delas eram fortificadas porque tinham essas proteções. Eu estou falando um pouco da cultura, que é importante a gente também conhecer o histórico para a gente compreender o que a palavra de Deus está querendo dizer, tá? E aí, eles contaram, mas aí eles falaram, gente, olha,
Nós fomos lá, a terra é maravilhosa, tem tudo, mas o povo tal mora ali, o povo tal mora ali e tal, algumas cidades são fortificadas, eles são muito poderosos e ainda tem os gigantes que moram lá também. Agora, o versículo 30 conta uma outra história. Então, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, pois certamente nós vamos prevalecer contra eles. Amém. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, inflamaram a terra que vinham explorado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. Todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, pois os descendentes de Enaque são de raça gigante. E nós éramos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim lhe parecíamos. Ponto final. Aqui nós vemos 10 espias foram. Eles trouxeram o relatório da realidade do que estava acontecendo na Terra Prometida. Um dentre eles viu com os olhos da fé. Um deles viu, não, nós vamos no poder de Deus e vamos conquistar e vamos tomar posse da terra e vamos tirar todos os moradores posseiros daquela terra. Na nossa vida, na sua vida, nós temos também moradores. Nós temos também na nossa história herança. Nós temos também na nossa vida muitos e muitos povos. Aí eu te digo, que povos são esses? São demônios, espíritos demoníacos que têm autoridade sobre a minha vida. Agora, eu estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa veio para mim e disse: eu estou muito triste com a minha filha. Desculpa. Por quê? Ela vive uma desgraça. A família, o marido dela é um monstro. Ataca, ela tem que sustentar a casa. Ela que tem que fazer tudo. E ela diz: eu não posso, ok? E senta na cadeira e diz: é melhor ficar assim. E tomou uma posição de passividade completa diante da vida. Aí eu te pergunto, aonde ela vai? Morrer. Quem não lutar, não vai chegar a lugar nenhum. O reino de Deus é tomado por esforço. Se você não lutar, você não vai chegar a lugar nenhum. Essa pessoa está destinada à morte. O povo de Israel foi chamado por Deus para conquistar e tomar posse da terra de Canaã. E quando eles foram mandar os espias para lá, 9 chegaram e mostraram as coisas lindas que tinha e tudo, mas eles falaram uma palavra de depreciação. Eles falaram uma palavra horrível, dizendo: nós somos pequenos, nós somos como gafanhotos diante deles que são gigantes e poderosos. Então, eu quero trazer também para você. Eles tiveram que rodar. Eles iriam entrar na terra. E porque eles não tomaram posição,
Eles apanharam e tiveram que rodar. E não chegaram no lugar que Deus tinha preparado para eles. Depois que todo aquele povo morreu, Deus falou, agora vocês vão entrar na terra de Canaã. E só Moisés e Caleb, que teve uma palavra positiva de fé, e ele tinha uma visão diferenciada, é que conseguiu ver a terra prometida. Os outros todos que olharam para as circunstâncias, para os impedimentos, para todas as coisas que estavam ali na frente, morreram. Por isso eu quero dizer, todos nós temos gigantes na nossa vida. Todos nós temos construções, como aquelas construções cerradas. E nós temos que ir. Porque eles acabaram indo depois, não foi? Depois, quando eles decidiram ir, eles começaram, a primeira foi Jericó, eles começaram, era uma cidade fortificada, gente. Era uma cidade cercada de muro, era uma cidade fortificada. Quando eles decidiram ir, porque ali o povo já tinha morrido todo, e eram só os filhos deles que estavam ali, e que estavam prontos para seguir, para conquistar a terra, eles começaram a ter que lutar por esse lugar. Destruíram esse povo, e o povo de Israel foram tomando, as tribos de Israel foram tomando posse de toda a terra. Uma tribo ficou aqui, outra tribo ficou ali, os povos foram expulsos todos, e eles tomaram posse da terra que Deus deu para eles, porque a terra era de Deus. Quais são os poceiros que estão na nossa história? Quais são os poceiros que estão na nossa vida? Quais são os impedimentos? Eu estou falando referente ao mundo espiritual. Porque nós precisamos vencer. Sair do nosso cativeiro. Nós temos que mudar primeiro a nossa visão, temos que levantar a nossa cabeça, mudar a nossa visão e dizer, não sou a pessoa perdedora, eu vou alcançar, eu vou levantar a minha cabeça e eu vou seguir até eu ver o milagre de Deus na minha vida. Em nome de Jesus. Eu preciso de entender que Satanás, ele vai fazer de tudo para você desistir. Ele vai fazer você para ver a cidade fortificada. Ele vai fazer você ver os gigantes que estão à sua frente, que são muitos. E você é tão pequeno, você não é pequeno. Você é poderoso. Porque você tem um exército e 1000 exércitos, o necessário para você destruir aquilo que está na sua frente. É tempo! É tempo! É tempo de nós tomarmos posse. Eu estou preparando, estamos falando sobre Moisés, é Ministério de Libertação, eu vou estar preparando a igreja. E nós vamos ter um dia específico, onde nós vamos fazer uma ministração nesse dia. Eu quero que você esteja, porque eu trabalho com a libertação, são, na verdade, muitos e muitos anos, eu vou dizer mais de 40 anos, no meu chamado. Mas eu trabalhei 27 anos com a apóstola Neuza Itioca e nesse tempo andei por muitos lugares. E um dos princípios que a apóstola Neuza Itioca disse assim, nunca faça uma libertação numa pessoa que não compreende o significado da libertação. Você não pode fazer uma ministração numa pessoa que não acredita que ela é pecadora ou que ela tem cargas ainda, que ela acha, já seja liberto, já estou curado, já está tudo pronto, já fiz. Ah, já fez? Que bom que você fez. Você fez a tua libertação? Ah, eu já fiz, eu não preciso de mais nada. Ah, é? Só te pergunto, mudou tudo na tua vida? A tua história já foi transformada? Se a tua história não foi transformada, é que falta alguma coisa. Ué,
A Bíblia fala, quando rompe as cadeias, a minha vida flui. As coisas acontecem. Então, nós temos que procurar a nossa libertação. E eu digo, e esse é o meu versículo criado por mim. Enquanto não terminar os sintomas, eu não posso parar de buscar a minha libertação. Eu não posso viver numa utopia só porque eu já fiz, alguém já orou por mim, porque eu já participei de centenas de libertadores, de centenas de seminários. Ah, já oraram, já fizeram de tudo. Que bom que fizeram, mas atingiu? Rompeu? Não. Então ainda não chegou lá. Porque são camadas, gente. São camadas que precisam de romper na nossa história. E se você não romper, você precisa de buscar. Só que só vai alcançar aquele que for perseverante. Amém. E não olhar para os gigantes, nem para as cidades fortificadas que estão à sua frente e pensar, tem uma terra prometida para mim, tem um propósito que Deus tem para mim e eu vou chegar nesse lugar, nada vai impedir. Fique em pé em nome de Jesus e nós vamos orar. Eu quero que você repita comigo. Eu digo que é um prazer, é um momento maravilhoso poder estar aqui com vocês em Nova Petrópolis. Amém. Cada vez que a gente vem aqui, eu me alegro de estar com vocês e de ver Deus na vida de cada um de vocês, de ver o mover de Deus. Queremos que Deus possa estar fortalecendo e abençoando a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Mas agora, eu quero que a gente faça uma oração e que a gente possa estar se preparando para o rompimento de Deus na nossa vida. Porque, gente, não é só fazer uma oração. Nós temos que pedir, Pai, quando for feito, ó Deus, por favor, que possa atingir as barreiras, que possa quebrar as coisas que estão atrapalhando a minha vida. Sabe? Porque a gente já pode estar vivendo um nível de aprisionamento tão grande. A gente já está tão enrolado, sabe? Tão enrolado, que é só o mover de Deus para poder mudar a direção e a história da nossa vida, em nome de Jesus. Aleluia! Fala assim, Deus Pai, eu estou diante de Ti, reconhecendo que sou pecador, que preciso de Ti. Pai, muito obrigado, porque o Senhor traz na Tua palavra toda a revelação necessária para que eu compreenda a Tua palavra e como Tu ages em minha vida. Pai, o povo de Israel estava vivendo em cativeiro, como escravo. E eles não compreenderam. Quando eles saíram do cativeiro e continuaram enxergando como escravos, tendo valores de escravos, tendo sentimentos de escravos, e eles não entenderam que eles eram livres. E eu quero hoje declarar que eu faço uma aliança eterna com Jesus Cristo. Perdão pela minha vida. Pai,
Eu também vim do Egito. Eu também fui escravo. Hoje eu te conheço. Mas eu te peço, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo fale no meu coração. Em nome de Jesus. Revela-me de onde eu vim. E revela-me quem tu és. E tudo que o Senhor tem para o meu futuro. Em nome de Jesus. Pai, eu quero agora declarar. Entra na minha história. E muda o meu interior. Revela todas as prisões. E eu quero declarar que eu vou sair de todas as prisões. Eu vou viver o teu propósito completo aqui na terra. Por isso, perdão pela falta de visão. Perdão pelo egoísmo. Perdão pela murmuração. Perdão porque eu sou pecador. Mas hoje eu tomo posse que eu sou comprado pelo sangue de Cristo Jesus. Hoje eu posso viver uma nova história. Lava-me, limpa-me, purifica-me. Todas as cadeias sejam rompidas para que eu possa viver o teu sobrenatural em minha vida. Em nome de Jesus. Cumpra-se em mim. Cumpra-se em mim. Segundo a tua vontade. Em nome de Jesus. Satanás. Todos os seus demônios. Saiam agora da minha vida. Saiam agora da minha vida. Todas as suas palavras sejam destruídas agora. Eu sou filho do Deus vivo. E ninguém vai impedir que eu alcance o teu propósito. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Aleluia, uma salva de palmas. Só Deus. Eu amo Jesus. Que Deus te abençoe. E eu quero te pedir também, você que está conosco pela internet, faça oração. Toma uma posição. E quando nós estabelecermos que teremos o dia da libertação, você pode estar conosco. E eu quero que você esteja. E que você seja muito abençoado. Em nome de Jesus. Te abençoo. Amém.